É isso aí, Luiz. De volta agora vamos falar sobre sessão da Câmara Municipal de Nova Russas. Separamos, ontem eu estive na sessão lá, logo depois da leitura da ata até o fim da sessão de ontem, terminou mais ou menos umas 7h40 da noite, já próximo de 8 horas. E ontem foi falado na sessão, foi colocado em votação um projeto que denomina o nome da creche do Jovinão como Creche Malaquias César de Carvalho, de autoria do vereador Teixeira Freitas do PDT. E ele até sugeriu também ao presidente da casa que encaminhasse a informação para a Assembleia Legislativa, que vai denominar aquela creche, já está denominada, pois ele passou a informação de que a areninha do Jovinão, o vereador Denilson tinha denominado o projeto para criar a areninha lá, Minha Areninha, e a Assembleia Legislativa enviou um outro nome, que assim foi o nome que ficou destinado da Assembleia Legislativa do Ceará. Assim, também separamos alguns trechos, também ainda na sessão de ontem foi colocado em votação e foi aprovado o projeto de autoria do vereador Pedro Lira, e de que coloca a contribuição nas contas de água direcionadas à ADESNE, Associação de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Russas, mas que coloque na conta em modo opcional. Quem queira doar, só vai no SAAI e faça o cadastro para doar destinar algum dinheiro, algum valor da conta de água para essa associação aqui em Nova Russas. Foi colocado em votação, em segundo turno, a votação daquele projeto de autoria de alguns vereadores, dentre eles do vereador Pedro Lira também, de que tivesse a questão do ano da mesa diretora, o mandato da mesa diretora de sair de 1 ano, agora será de 2 anos, e foi colocado em votação em segundo turno. E sendo assim, novamente os votos se repetiram. Somente os contrários a este projeto foram os vereadores Teixeira do PDT e Chiquinho Diogo do PRTB. Assim, e também só para informar de que ontem na sessão da Câmara, todos os vereadores compareceram à sessão de ontem da Câmara. Foi colocada em votação em primeiro turno a Lei de Diretrizes Orçamentárias e possivelmente a próxima semana será votada o segundo turno da votação deste projeto de lei. Também o vereador Edson Guilherme, em sua fala, em seu momento no uso da tribuna, questionou, fez críticas às obras que estão sendo feitas com recursos próprios do município de Nova Russas. Segundo ele, esses recursos poderiam ser usados para outras coisas mais emergentes. Ontem um assunto que ficou em pauta, que foi iniciado pelo vereador Paulinho Talegal, do PMB, ou melhor, do PRB, perdão, é a questão aí do som alto, que já foi assunto aqui no Jornal Ceará desde o início dessa semana. E assim, quem também deu sequência a este assunto foi o vereador Jorge Mesquita, que, me desculpe os assuntos anteriores que o vereador trouxe nas outras sessões. Acredito que o assunto, o debate, o assunto na tribuna, seu discurso na tribuna na sessão de ontem foi um dos melhores em que ele já trouxe, porque na minha opinião ele trouxe um bom leque de assuntos relacionados ao município de Nova Russas. Essa é a minha opinião. Mas ele falou sobre a questão do som alto e também sobre as calçadas das residências em Nova Russas, para que as autoridades resolvam esse problema. Vamos agora colocar o trecho do vereador Jorge Mesquita, do PT. Acompanhe. Presidente Adalberto, eu queria fazer uma solicitação à mesa diretora, através da Vossa Senhoria, Vossa Excelência, que encaminhasse um oficiasse o Ministério Público, que aqui os moradores dessa rua aqui do Parque da Cidade, ali no entorno dos Arcos de Nossa Senhora, por ali, Bado Pio, Fernanda,
aos finais de semana, tem muitos moradores sendo incomodados com a perturbação sossega-lei. São vários paredões e algumas famílias, alguns idosos, pessoas doentes reclamando. A polícia é chamada várias vezes, que pudesse comunicar ao Ministério Público para que chamasse a Polícia Militar e fizesse uma força-tarefa para identificar esses paredões que vêm perturbando o sossego das famílias que moram ali naquela área. Fica aqui, eu queria registrar meu pedido que a gente pudesse estar fazendo isso. Ressaltar que, além da lei municipal que regulamenta o uso de som de paredões e similares, tem uma lei maior também que define a altura do som que pode ser usado, né? Uma lei federal. E aí eu acho que é questão de pedir então, mesmo à polícia. Eu acho que o nosso papel é esse, é provocar o Ministério Público, provocar as forças policiais, para que faça a lei e a ordem acontecer. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Você imagine você ter o seu avô, o seu pai com 90 anos, acamado, com um carro de som, com a altura de que 50 metros, 100 metros, a gente não consegue conversar. O quanto isso é nocivo à saúde das pessoas, à saúde mental. Quem tem crianças de 4, de 3 meses, 2 meses, sabe o que é a perturbação do som. Jorge. Mas eu queria... Jorge. Sim. Só poderia? Pode. Isso aí é porque também, sobre até esses carros que faz propaganda, porque tem carro que já é cadastrado aí. Aí vem outros que colocam sem ser cadastrado. Aí faz aquela coisa. Então, né, reforçar isso aí. Pronto. Mas é para além disso. São o pessoal que gosta de tomar uma anzinha que quando botam uma na cabeça exagera o volume do som, né? Estou nem me direcionando aos trabalhadores dos carros de som, não. Mas tem uma outra questão que eu fui procurado já por algumas pessoas e que preocupa já ao planejamento da nossa cidade, o planejamento urbano, se podemos dizer, é as construções que começam a invadir os passeios, né, as calçadas. Essa semana houve até uma reclamação da pessoa aqui do outro lado da linha, na região do Alto ali, da Boa Vista, Jovinão, reclamando que tem pessoas que estão chegando às paredes até a calçada. Distrito como Nova Betânia e Major Simplício já são inúmeros os puxadinhos, numa forma assim bem popular do Cabra da Roça, várias latadas colocadas às calçadas das ruas. Eu acho que precisa que a nossa administração, ou através da Secretaria de Planejamento, ou através do setor de tributo, começar a fazer valer a lei e notificar esses proprietários, porque daqui um dia os nossos distritos, a nossa cidade vai estar uma coisa desordenada, construída aí a qualquer forma e a qualquer jeito. Então, eu queria deixar esse apelo aqui. Tá, esse foi o assunto do vereador Jorge Mesquita, que trouxe esse assunto ontem na Câmara Municipal de Nova Russas. Ainda também foi os vereadores de oposição. Ontem apresentaram uma indicação ao presidente da casa, informando que agora tem um novo líder da oposição na Câmara Municipal de Nova Russas, ou a não ser que seja o mesmo. Em caso, eles nomearam o vereador Antônio Carlos, do Partido Verde, como líder da oposição na Câmara Municipal de Nova Russas. Ele ainda falou sobre um lixo que pediu para o governo municipal de Nova Russas junto à CEINFRA. É um lixo que está entre a Vila França e a Cerâmica, aqui na saída para Crateus, em Nova Russas, que o governo tome providências a respeito disso. Outros assuntos que foi debatido na sessão de ontem foi a vereadora Toninha Freitas, do MDB, onde ela falou pedindo ao governo municipal que providenciasse banheiros químicos para as localidades ou os distritos que irão ter festejos e por aí mais, que há uma necessidade disso. E também pediu para que quando for fazer a reforma do hospital de Nova Russas, esteja também banheiros adequados para o uso das pessoas que por lá usam.
Por último, separamos o trecho da vereadora Socorrinha Holanda, ela do PMN, falou, mas também do projeto que foi apresentado ontem, o projeto que falamos na semana passada, que o vereador Marcelo Evangelista deu entrada lá na Câmara do projeto contra o nepotismo. Este projeto chegou na Câmara, porém, já havia um projeto similar a este na Câmara, porém, e sendo assim, não foi colocado em votação este projeto, no caso foi até a vereadora Toninha Freitas, em outra legislatura, ter apresentado este projeto. E agora vamos separamos o trecho da vereadora Socorrinha Holanda, onde ela fala mais a sua opinião em relação à apresentação e o assunto deste projeto ontem na Câmara. Agora vem aqui a parte principal, que é a abordagem da história do nepotismo. Eu puxei ali, eu pedi uma licença e fui ali dentro, pedi para imprimir aqui o que são parentes por consanguinidade ou por adoção legal. Em primeiro grau, pai, mãe, filhos. Em segundo grau, irmãos, avós e netos. Em terceiro grau, tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos. Por afinidade, primeiro grau, sogro, sogra, genro, nora, padrasto, madrasto e enteados. Em segundo grau, cunhados. O nepotismo que tanto falam, eu acho que se refere à nomeação do Washington, da Érica, do Anderson, porque são os únicos que têm, mas isso aí está garantido numa jurisprudência, minha gente. Eles são secretários municipais, e isso aí, eles estão respaldados por lei. Muito obrigada, boa noite. Tá aí, essa foi a informação da vereadora Socorrinha Holanda em relação a este projeto aí, que ia ser apresentado de autoria do vereador Marcelo Evangelista, mas já tinha este projeto na casa, que já estava já há alguns anos por lá. E uma última informação... Pelo que eu pude perceber, nenhum dos dois vai para lugar nenhum, né? Depois dessa informação aí da jurisprudência, tudo bem. Só uma última informação. Mas realmente a vereadora tem razão. De acordo com a súmula vinculante, que eu não lembro bem o número dela, que é do Supremo Tribunal Federal, não há nepotismo, não caracteriza nepotismo o fato dos secretários que são parentes do prefeito fazerem parte da gestão municipal, porque eles ocupam o cargo de secretário. É um cargo comissionado, isso pode. Mas, de qualquer forma, Luiz, uma lei dessa daí não é só para uma gestão, ela fica, né? Uma lei dessa daí, ela fica para posteriormente ser aplicada. Eu acho interessante a preocupação do Marcelo. A vereadora Toninha Freitas, ela só passou a informação, ela disse que até pediu desculpas por não ter falado isso anteriormente, ainda na semana passada, que ela teve problemas pessoais, ela perdeu recentemente seu cunhado, ela disse que não teve tempo de comunicar e de chegar à Câmara e tratar de sair para que não ocorresse esse problema na sessão de hoje da Câmara. Só pôde estar ontem na Câmara, já ontem durante o dia, e foi essa informação que ela repassou ontem na sessão da Câmara. Últimas informações em relação ao trecho, a vereadora Socorrinha Holanda, ainda na sua fala, ela passou explicações sobre alguns assuntos. O vereador Hudson Guilherme, no uso da sua fala, ele falou sobre o problema de Nova Russas, o desemprego, porque o maior empregador de Nova Russas é a Prefeitura Municipal de Nova Russas. Ele sugeriu que o governo municipal fosse atrás de fábricas aqui para o município de Nova Russas. Ela trouxe a informação na Câmara, a vereadora Socorrinha Holanda, sobre este assunto, de que recentemente, nas últimas semanas, 2 empresários, segundo ela, um de Santa Quitéria e outro de São Benedito, mas eu tive a informação de que foi, logo em seguida, de que foi um de Santa Quitéria e outro de Irauçuba, mas o fato é que vieram 2 empresários de fora para ver uma possibilidade de instalar fábricas aqui em Nova Russas. E ela passou a informação, diz que está havendo as negociações, de que há a possibilidade de que isso aconteça, de que, porque
a maioria dos empresários pedem que a prefeitura abata alguns impostos para assim instalar essas fábricas, que essa ajuda fiscal em que a contrapartida que o governo dá para os empresários, para assim abrir as empresas e assim se instalar e ter a questão do emprego aqui, né? Essas, mais ou menos, são esses atributos aí em que os empresários pedem para que sejam atendidos, e ela informou que está tendo negociações em relação a isso, e diz que nas próximas edições aí na sessão da Câmara pode ser que tenha algum assunto relacionado a isso. E sobre o Mercado Velho, ela informou que as emendas que vinham da Gorete Pereira e da Nilson Oliveira não puderam, lógico que os dois não se reelegeram, diz que está trabalhando para um deputado que destina a verba para esta obra da reforma do Mercado Velho e também para a reforma do Hospital de Nova Russas. Diz que, em relação ao Hospital de Nova Russas, a informação que eu tive é de que se até setembro não der certo essas emendas para virem para reformar o hospital, será tratado com recursos próprios. A informação que eu obtive, provavelmente essa informação poderemos ter até amanhã, né, que será a entrega dessa ambulância semi-UTI para o município de Nova Russas, e poderemos ter maiores informações a respeito disso. E nós esperamos que dê certo, que a gestão consiga os recursos, tanto para a reforma do mercado, como essas fábricas que se instalem aqui, como também para a reforma do hospital, porque nós sabemos que todos são casos prioritários. O verdadeiro novarussense não torce contra si mesmo. Isso é ser novarussense. Mas é o seguinte, antes de chamar o intervalo,